Olá, alunos do Aula Paraná. Bem-vindos a mais uma aula de matemática e eu sou o professor Diego Boing. Antes de iniciar a nossa aula, temos alguns recadinhos para vocês, né? O primeiro deles é, você que tem acesso ao Classroom, fique atento aos murais que os professores postam para vocês, porque lá tem informações importantes que vocês precisam, né, aí para o seu andamento de estudos, beleza? Você, né, que tem acesso ao Classroom, também precisa ficar antenado nas atividades obrigatórias para garantir a presença de vocês, ok? E também, se o professor, caso o seu professor poste atividades, faça essas atividades, porque elas também ajudarão a melhorar a sua nota, beleza? Já você que não tem acesso ao Classroom, você vai ter que entrar em contato com a sua escola e estar aí verificando a melhor forma de estar buscando essas atividades, ok? Porque essas atividades, elas também vão garantir a sua nota e a sua presença, tá certo? E agora também temos o Meet, né? Os professores estão aí organizando os Meets, que é para receber você naquele horário, naquele dia, né? Através de uma sala de aula virtual, para que ele possa, né, ter aquele bate-papo com você, tirar as suas dúvidas e tal, e poder conversar com você ali se está tudo certo em relação aos seus estudos, beleza? Então, dados os recadinhos, né? Na aula passada a gente viu problemas de semelhança de triângulos, né? Hoje a gente vai continuar com a parte 3, beleza? E vamos aí retomar um pouquinho o que é a semelhança. Venha comigo. Está lá assim, semelhança de triângulos, dois triângulos são semelhantes, C e somente C tem dois ângulos correspondentes congruentes, né? Tem os ângulos, né, correspondentes congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Veja. O que significa isso dos ângulos correspondentes são congruentes? Olha para esses dois triângulos, aqui eu tenho esse ângulo, né, no vértice A. Aqui eu tenho um ângulo no vértice A'. Esses dois ângulos, por estar assim na mesma posição, digamos assim, eles são correspondentes, ok? Esse que está no vértice B e esse que está no vértice B', eles também são os correspondentes, né? Mais à esquerda da figura, não é isso? E o que está aqui no vértice C, que está mais à direita, é correspondente àquele que está ali no C', né? Está mais à direita ali. Então, esse é correspondente desse, esse é correspondente desse e esse é correspondente desse, beleza? Dessa forma, né, sabendo que são correspondentes, eu posso dizer para vocês, se os correspondentes são congruentes, ou seja, se eles têm a mesma medida, então aí eles são semelhantes, os triângulos são semelhantes, beleza? E aqui está a simbologia da semelhança, o triângulo ABC, esse tio aqui significa é semelhante ao triângulo A'B', C', ok? Beleza? E ali também diz que os lados são proporcionais. Olha só esse primeiro triângulozinho aqui. Esse primeiro triângulozinho tem aqui o lado medindo A, o lado medindo B e o lado medindo C. Ok? Esse outro maiorzinho aqui, ele foi, né, montado através desse menor. Eu peguei os lados desse menorzinho aqui, multipliquei por um valor, deu esse triângulo maior. Ok? Beleza? Então esse é proporcional a esse, porque multiplicando todos os três lados desse daqui por um mesmo número, vai dar esse triângulo lá. Certo? Dito isto, vamos ao primeiro exercício. Acompanhe comigo na leitura. Está lá assim, num dia de tráfego intenso, não foi possível medir a largura de certo trecho de uma avenida, cujos meios-fios são paralelos. Contudo, utilizando a figura abaixo, foi possível encontrar a medida desejada. Que medida é essa? Bom, eu quero descobrir essa medida aqui, a largura da rua. Eu não consegui, quem foi medir ali, né, não conseguiu porque estava tráfego intenso, não conseguiu atravessar a rua naquele momento. Mas ele conseguiu fazer essa medida, desse ponto até esse 16, desse até esse foi 5, desse até esse foi 4. Né, ele desceu 4 aqui a fim de enxergar, né, a outra extremidade lá do outro lado da rua, dessa linha que ele, né, quer descobrir a sua medida, beleza? Então, com essa figura, a gente consegue, né, resolver aí esse problema. Fique de olho nessa figura, né, destaque aí os triângulos que estão nela e aí monta a proporção para resolver, beleza? Vou aguardar um instantinho e já volto com a correção.
Então, conseguiram? Fácil, né? Basta descobrir os triângulos. Acompanhe comigo aqui. Veja, a figura está aqui, né? Quais são os triângulos que você enxerga aí? Bom, eu enxergo esse maior aqui, que é formado por esse 16, e a largura da rua, e essa hipotenusa aqui, né? Por que estou chamando de hipotenusa? Porque o meio-fio e a largura da rua aqui, né? Vão formar, com certeza, forma aqui o ângulo de 90 graus, beleza? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, o 90 graus está aqui, tenho 16. Como eu quero descobrir essa medida, que é a largura da rua, eu vou chamar de x. Então, está aqui, ó, x por 16. Né? X por 16. Já tenho o primeiro triângulo. Já o segundo triângulo, veja como é que eu fiz ele aqui. Olha como é que é o formato dele aqui na figura inicial, olha como é que eu desenhei ele, né? Então, veja que para desenhar esse triângulo aqui, o que eu fiz? Eu tive que rebater esse triângulo para lá, 180 graus, né, nesse sentido, e depois 180 graus para cima, para dar esse triângulo que está aqui, ok? Mas as medidas permaneceram. Por exemplo, esse 4 metros que está aqui, esse 5 metros daqui, está aqui, beleza? Eu fiz assim por quê? Para que os triângulos que eu desenhei à parte aqui, eles fiquem na mesma posição, né? Perceba que eles estão na mesma posição, só que um é menor que o outro, essa é a única diferença, tá? E dessa forma eu consigo ver que eles são proporcionais, né? Já que aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, porque aqui eu estou pegando uma linha que é perpendicular ao meio-fio, né? E esse ângulo aqui, né, interno, e esse ângulo aqui interno ao triângulo maior, eles são dois triângulos também congruentes, ou melhor, dois ângulos congruentes, né? Esse ângulo e esse são dois ângulos congruentes. Por quê? Porque aqui eu tenho aquela história dos ângulos opostos pelo vértice, né? Lembram disso? Ângulos OPV? Então ali eles são congruentes, tá? Então esse ângulo é o mesmo desse, aqui é 90, aqui é 90, então com certeza o terceiro ângulo também ali, o terceiro ângulo de cada um serão congruentes, beleza? Ok, vamos montar as proporções. Então, eu tenho os dois triângulos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a altura do triângulo maior, x está para a altura do triângulo menor, x está para 4, está aqui. A base do maior está para a base do menor, 16 está para 5, ok? E daqui para diante, né, as continhas são sempre as mesmas, eu tenho uma proporção, basta utilizar a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Ou simplesmente pega esse 4 que está dividindo x, pelo princípio multiplicativo, ele vai dividindo 16, ou melhor, vai multiplicando 16, né? Então, ficou x igual a 16 vezes 4 sobre 5, e 16 vezes 4 dá 64, 64 divididos por 5 é 12,8, ok? Então, eu descobri que a largura da rua é exatamente 12,8 metros, ok? Fácil, tranquilinho, né? Muito bem. Vamos ao próximo, acompanhe comigo na leitura. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 metros, né, ou seja, 1,80 m, de altura mede 60 centímetros. Tá? Então, a pessoa está em pé, paradinha ali, ela tem 1,80 m, a sombra dela projetada no solo tem 60 centímetros. No momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Ok? Então, ele está parado próximo a um poste e a sombra do poste tem 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir, aí você vai escolher aí qual das alternativas, né, vai te dar essa resposta. Então, assim, você tem a medida da sombra do poste no mesmo tempo que você tem a medida da sombra da pessoa, né? Com essas informações você descobre o tamanho do poste. Você precisa descobrir o tamanho do poste inicialmente. Descobrir o tamanho do poste, você sabe que a sombra dele vai diminuir 50 centímetros. Com essa informação, você descobre qual vai ser a sombra da pessoa depois que diminuiu a sombra dessa pessoa também, ok? Porque assim, se a sombra do poste tem 2 metros, diminuiu depois de um tempo, mais tarde diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa também vai ter que diminuir, concorda comigo? A sombra dela diminui também. E aí eu quero que você me diga qual será, né, a sombra dessa pessoa, né? Beleza? Vou aguardar vocês tentarem resolver e já volto com a solução.
Então, conseguiram? Veja, olha aqui as figuras, né? Aqui eu tenho, né, naquele exato momento, esse triângulo aqui indica o seguinte: a altura do triângulo indica a altura da pessoa, beleza? A base desse triângulo é a medida da sombra, que diz que é 60 centímetros. Quando a gente trabalha aqui em matemática, né, fazendo continhas aí, utilizando essas medidas, a gente sempre utiliza a mesma unidade de medida, ou seja, lá no texto estava 60 centímetros, mas eu tenho que usar isso em metros, já que as outras medidas já estão em metros, ok? Ou eu transformo tudo para metros ou tudo para centímetros, tá? O fato é esse. E aqui no outro triângulo de baixo indica para mim o seguinte: a altura desse triângulo é aqui a altura do poste, ok? Que chamei de x, já que é aquilo que eu quero descobrir. E eu sei que a sombra do poste, no momento em que a pessoa tem lá 60 centímetros de sombra, é 2 metros, né? A sombra do poste mede 2 metros, beleza? Então, com essas informações, eu consigo descobrir facilmente a altura do poste. Veja, como são triângulos semelhantes, né? Nós podemos, então, fazer o seguinte: o x está para 1,80 ou apenas 1,8, como está ali, né? Para dar no mesmo. O fato é que estou pegando a altura do poste para a altura da pessoa, assim como a medida da sombra do poste está para a medida da sombra da pessoa. 2 está para 0,6, ok? Esse 1,8 que está dividindo, pelo princípio multiplicativo, ele vai multiplicando lá o 2, né? Então fica 1,8 vezes 2, que dá 3,6, e 3,6 divididos por 0,6 vai dar exatamente 6, né? 6 metros. Ou seja, descobri a altura do poste, certo? Só que o problema não acaba aí. Por quê? Porque ele diz o seguinte: olha, eu sei agora que aqui são 6 metros. Só que a sombra desse poste, ele diminui 50 centímetros. Vai passar a ser, então, 1,5 metro de sombra. O que vai acontecer com a sombra da pessoa? Vai diminuir também. E eu quero saber qual vai ser a medida da sombra da pessoa depois que ela diminuir, ok? Vamos para o próximo desenho. Tá lá. Então, eu já sei que a altura do poste é 6 metros. E agora a sua sombra é 1,5 metro. Era 2, diminuiu 50 centímetros, ficou 1,5 metro. Concorda comigo? Muito bem. A altura da pessoa não muda, é a mesma. O que mudou foi a sombra da pessoa, diminuiu a sombra da pessoa. Diminuiu a sombra do poste, diminuiu a sombra da pessoa. Beleza? E aí, de novo, eu faço as proporções, né? Eu digo lá, agora o x está na base do triângulo menor, então eu digo que x, que é a base do triângulo menor, está para 1,5, que é a base do triângulo maior. X está para 1,5. Assim como a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. 1,8 está para 6, 1,8 está para 6. Beleza? Ok, e usando a mesma ideia, 1,5 está dividindo x, então pelo princípio multiplicativo eu consigo levar ele multiplicando 1,8. E multiplicando 1,5 por 1,8 dá 2,7. Divididos por 6 dá 0,45 metros, que é a mesma coisa que 45 centímetros. Beleza? Essa é a resposta do meu exercício. Item B, né? Ou melhor, alternativa B, né? 45 centímetros. Beleza? Então, usamos 2 vezes semelhança de triângulo para poder resolver o problema, que é, sim, um problema até simples. Bora para o próximo? Acompanhe comigo na leitura. Diz assim: um edifício projeta uma sombra de 30 metros, ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Dá uma olhadinha na figura aqui. A figura já está feita aqui para a gente, fica fácil, né? A sombra do prédio tem 30 metros. A altura do prédio eu não sei, é o que eu quero descobrir, beleza? Eu sei que ao mesmo tempo que a sombra do prédio tem 30 metros, tem ali um poste de 12 metros que a sua sombra mede 4 metros. E ali tem um carinha ali que provavelmente foi ele que fez essas medidas, né? Beleza? Então esse exercício também é um dos mais simples, né? É fácil enxergar quais são os 2 triângulos ali, monta a proporção e resolve. Bem simplesinho, vou eu aguardar um pouco e já volto com a correção.
Então, conseguiram? Simplesinho esse, né? Vamos aqui para a correção. Veja na figura a seguir. Então, eu tenho aqui, né, a figura mostrando justamente os meus triângulos. O primeiro triângulo que eu vou pegar aqui é o triângulo que está montado no prédio, né, onde a altura do meu triângulo é a altura do prédio, né, chamei de Hzinho aqui na minha figura. Né, e aqui a sombra do prédio, né, do edifício, está aqui, né, 30 metros. O exercício foi claro, ele disse o seguinte, olha, a altura do prédio, o prédio e o poste são perpendiculares ao solo, o que significa que esse triângulo é um triângulo retângulo, tem 90 graus aqui, ó, certo? Beleza? Então a altura do prédio está aqui, a medida da sombra está aqui, e formei o meu triângulo, né, só fechando a hipotenusa. A mesma coisa aqui no poste, a altura do poste, 12, a sombra do poste, 4 metros, e aí fechei a hipotenusa, beleza? Tranquilo? E aí fica fácil, né? Aqui a gente não precisa nem montar as proporções, se você quiser, não precisa nem montar, basta verificar o seguinte, né? 4 vezes o quê para dar 15? Ou para dar 30, desculpe. Né? Vai dar 7,5, né? 30 divididos por 4, dá 7,5, se eu não estou enganado. Se você multiplicar 4 por 7,5, vai dar 30. Então, multiplica 12 por 7,5 e já acabou o problema. Não foi assim que eu resolvi, mas é uma forma de resolver esse problema, tá? Tá lá. Veja, pegando as duas figuras, vamos montar a proporção. O H está para 12, o H está para 12, ok? Assim como 30 está para 4. O que eu fiz? A altura do maior está para a altura do menor, assim como a base do maior está para a base do menor. Beleza? Fácil, né? Então, montando aqui 12, H para 12, como 30 está para 4, multiplicamos cruzado, ou apenas pegamos esse 12 que está multiplicando. Pelo princípio multiplicativo, ele vai multiplicar o 30. Então, 12 por 30 dá... aqui eu fiz diferente, né? Não multipliquei o 12 por 30. Primeiro eu dividi, ó, 12 por 4. 12 divididos por 4 é 3. 3 vezes o 30 que sobrou ali, 90. Então, H é igual a 90 metros. O que é 90 metros? A altura do edifício. Beleza? Facinho, né? O edifício, só o nome mesmo. Tá lá, então, a altura do prédio é de 90 metros. Ok. Vamos ao próximo, né? O próximo aí, acompanhe comigo na leitura, diz o seguinte, para determinar a largura de um lago, foi utilizado o esquema representado pela figura abaixo, em que CD é paralelo a AB. Esses dois segmentinhos aqui, né? Essas duas barras aí, significa paralelos, ok? Então, CD, onde que está CD? É exatamente a largura do rio. É paralelo ao AB, que é essa medida de 100 que está aí na figura, ok? E aí ele pergunta qual é a largura do lago, ou seja, ele quer saber exatamente quem é CD, né? A medida do C até o D que vai me dar a largura do lago, beleza? Certo? Analisa a figura, descubra quais são os triângulos presentes nessa figura, verifique se eles são semelhantes e aí monta a proporção e resolva. Beleza? Faça isso e eu já volto com a solução do problema.
E aí, conseguiram? Esse também é um exercício bem simples, né? Como a figura traz para a gente ali já todas as medidas que a gente precisa, né? Não tem que ficar descontando nada de nada, então ele acaba se tornando um exercício bem simples. Vamos primeiro destacar os triângulos, né? Olha só. Os triângulos que eu enxergo aqui são os triângulos ABP, né? Que está aqui, é o triângulo menor, e o triângulo CDP. Né? Esse triângulo CDP está aqui embaixo, né? É o maior deles, ok? E eles são sim semelhantes, né? Aqui até vocês acreditam que viram com o professor Willen, né? Quando você tem um triângulo e você passa uma paralela à base, o novo triângulo é semelhante ao maior, né? Alguma coisa assim você deve ter visto lá com o professor Willen. Caso você não viu, procure algumas aulas anteriores dele aí, que com certeza ele falou isso aí para vocês, ok? Então assim, já montei os dois triângulos, então o triângulo menorzinho, o AB aqui é 100, esse lado aqui, o AP, é 80, né? Tá lá, AP é 80. E aqui o triângulo maior, o que eu quero descobrir, que é a largura do rio, eu chamei de X, está aqui o X, e eu sei que esse lado todo aqui é 200. Então, um exercício bem simplesinho, os triângulos já estão aí montados para a gente, né? Basta fazer aqui as proporções. Vamos lá. Trazendo os dois triângulos para cá, eu vou fazer a proporção. Então, esse lado está para esse, assim como esse está para aquele. Perceba que eu sempre pego os lados correspondentes, tá? Eu nunca vou poder fazer isso aqui, ó. O X está para 80 e o 200 está para 100. Está errado. Tem que pegar aí os lados correspondentes. Então, X está para 100, assim como 200 está para 80. Tá lá. Beleza? Aqui eu posso multiplicar cruzado, né, usando aí o teorema fundamental das proporções, né, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então 80 vezes x está aqui e 100 vezes 200 está aqui. Beleza? Ok. Agora, 80 vezes x, ou x vezes 80 dá 80x, 200 vezes 100 dá 20 mil. O 80 que está multiplicando o x pelo princípio multiplicativo, ele vai dividir o 20 mil, e 20 mil divididos por 80 dá exatamente 250 metros nesse caso. Então, a largura desse rio é de 250 metros. Está aí, ó. A largura do rio aqui, 250 metros. Beleza? Fechou? Então, a gente vai finalizando mais uma aula, né? Hoje a gente finalizou a parte dos problemas envolvendo semelhança de triângulos, né? Na próxima aula, vocês vão para a Semana do Conhecimento, né? A gente dá uma pausazinha aqui nesses conteúdos, mas voltamos, né, logo em seguida, após a Semana do Conhecimento. Beleza? Agradeço, então, a atenção de vocês. Nós nos vemos na próxima aula, depois da Semana do Conhecimento. Valeu? Tchau, tchau.